programa Tá na Web, desta tarde, tem como convidado especial o engenheiro Luiz Afonso Ribeiro da Silveira. Seja muito bem-vindo, Luiz Afonso, e nós vamos iniciar perguntando quem é Luiz Afonso Ribeiro da Silveira. Silvana, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a TV Litoral Paraná me dá e dizer que Luiz Afonso é um cidadão brasileiro. Eu nasci em Porto Alegre no ano de 1960, já estou na casa dos 52 e aos poucos fui conhecendo o Brasil em função da atividade profissional e também da atividade educacional e acabei aportando também em Paranaguá, onde constituí a família, né, meu segundo casamento, na verdade o primeiro casamento, que eu tive uma união estável, 2 filhas, e aqui casei, estabeleci a minha residência definitiva, mais 2 filhas, então eu tenho uma vida florida, porque são muitas mulheres na minha vida. Tenho um carinho muito grande por todas as minhas filhas, e a minha esposa, Eliane, também, que é sua amiga, né, que ficou muito feliz quando soube que eu vim aqui para poder a gente conversar aqui um pouquinho. E daí passei a participar da vida de Paranaguá mais intensamente, levado pelo lado profissional e hoje inserido também no aspecto político, que eu acho que, embora não sendo detentor de mandato, né, mas a gente tem a obrigação como cidadão de participar da vida política. Porque a política se faz no dia a dia, não é só por conta de uma sigla partidária. A política se faz na busca de resultado daquilo que a gente acha interessante para a vida da gente, né, para a melhoria de qualidade de vida. Então, nesses 20 anos já de Paranaguá, tivemos a oportunidade de participar de muitas situações, de muitas discussões e de muitas conquistas que a cidade teve, que eu me sinto gratificado por ter sido co-participante dessas conquistas. Qual a sua primeira atividade profissional em Paranaguá? Eu cheguei a Paranaguá por conta de um cadastramento que estava sendo feito para o Serviço de Patrimônio da União, na época, a SPU, e a empresa que havia ganho a concorrência nacional era uma empresa que eu já tinha trabalhado na Bahia, e aí me chamaram, eu estava em Porto Alegre, me chamaram para fazer a coordenação do projeto aqui. E, por coincidência, uma das estagiárias hoje é minha esposa. Uma feliz coincidência. Após essa sua atividade, como é que iniciou a situação na Prefeitura Municipal? Qual foi o que te levou a prestar um concurso, a integrar o quadro da Prefeitura Municipal em Paranaguá? Pois foi uma sucessão de engrenagens, né? A empresa que havia ganho essa licitação do Patrimônio da União também ganhou uma concorrência para fazer o cadastro dos imóveis de Paranaguá, o cadastro imobiliário. E eu estava, naquele momento, de saída para o Rio Grande do Sul para fazer um outro projeto lá. E aí o cidadão disse, agora que nós conseguimos algo em Paranaguá, eu recém-casado, a filha recém-nascida, não, eu estava indo para o Rio Grande do Sul, vou ficar aqui. E de lá para cá, eu prestei serviço para a Prefeitura, depois como consultor também, nessa área de desenvolvimento urbano, até que no ano de 2000, na época o prefeito era o prefeito Roque, o saudoso prefeito Roque, e ele me convidou para ser secretário de Planejamento e Urbanismo. Posteriormente, com a separação das secretarias, eu continuei com a pasta do urbanismo e o arquiteto Luiz Marcelo assumiu o planejamento. E nesse momento, você já tinha alguma tendência ou já despertava um interesse nas questões políticas? Sim, na verdade, eu nasci num berço que sempre respirou política. Meu pai foi muito amigo, inclusive jogou futebol com o ex-presidente João Goulart, o Jango, que era cunhado do Brizola, e foi assessor do Brizola quando esse foi prefeito de Porto Alegre e depois governador do estado do Rio Grande do Sul. Então, sempre a minha casa foi um ambiente de discussão política. Muitas candidaturas de políticos famosos, que hoje são integrantes da história do Brasil, saíram da cozinha da minha casa. E você foi um líder juvenil ou mesmo na adolescência político? Fui. Eu, quando fazia o curso técnico em agricultura na Escola Técnica em Viamão, no Rio Grande do Sul, consegui ser presidente do Centro Estudantil
que na verdade na época, em 78, era um dos poucos que tinham atividade por conta do regime militar, né, que imperava. Mas como o Centro Estudantil, o CECAT, que é o centro lá da Escola Técnica, sempre teve uma postura mais madura em termos de discussão política, eu consegui ascender à presidência ainda com 17 anos de idade. Eu fui o único presidente menor de idade. E tive um prêmio no final. Na sucessão minha, que era de 1 ano só a gestão, havia 2 chapas e houve empate na eleição. Então, coube a mim o voto de Minerva. E eu acabei dando voto para a chapa que a gente havia apoiado, né? Mas acabou se tornando um fato pitoresco e até entrou para a história da instituição. E eu tive essa oportunidade de, numa eleição, ter esse privilégio de dar o voto de Minerva para que aquele nosso projeto continuasse acontecendo. E em Paranaguá, durante todo esse período em que você esteve ao lado do saudoso prefeito Mário Roque, como é que foi a sua entrada oficialmente, ou quais foram os critérios que você adotou ao integrar um determinado partido inicialmente, que foi a sigla? Bem, na verdade, eu fui o PSDB, para ser candidato ao PSDB. Antes, a convite do próprio prefeito Mário Roque, eu fui filiado ao PL, se não me engano, que na época o presidente do diretório local era o atual secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, o Marcelo Roque. E aí nós fizemos um grupo de apoio para poder levantar o partido naquela situação. Posteriormente, como o prefeito estava no PSDB, e nós já estávamos na equipe de governo, e o PSDB é um partido que, na transição, acabou tendo uma ideologia interessante, nós resolvemos também seguir essa linha, e foi a oportunidade em que nós tivemos, em 2004, a primeira tentativa para uma candidatura à vereança. Nesse período, como é que você viu o trabalho, o apoio das pessoas? Como é que você sentiu isso de perto? Uma vez que você até então acompanhava de longe. Sim. Como é que você sentiu esse período? Como candidato? Como candidato. Olha, é uma situação bem diferente de você ser um ocupante de cargo comissionado, de ser um assessor. Porque você sente a demanda diretamente sendo cobrada para você como candidato. E muitas vezes você se sente incapaz de atender em função da diversidade de situações que acontecem, você tem a vontade, mas não tem a condição naquele momento de atender, e você se sente, de certa forma, frustrado com isso, né? Então é um desafio bastante, ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele também coloca a gente numa situação de estresse permanente, porque o eleitor, ele quer uma resposta imediata sempre para as suas demandas, para as suas necessidades, né? E nem sempre, não só o político, mas a estrutura pública, é difícil de você dar esse retorno imediatamente, né? Por toda a formação dessa estrutura, por toda essa composição, nem sempre você consegue dar resposta imediata. E isso deixa a gente um pouco aflito, né, por não poder atender a demanda social. Mas você recebeu um apoio que você esperava por parte do partido? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que entender também que quando há uma eleição, os partidos têm um pacote já pronto em termos de objetivo, né? E você, quando se lança candidato, é um soldado do partido que está ali para defender aquela sigla, né? Então, depende muito não só do teu desempenho pessoal, da tua capacidade, mas também da sintonia que a tua mensagem tem com o eleitor. Então, acho que, perdão, a gente às vezes padece um pouco do insucesso por não conseguir fazer essa sintonia fina com a necessidade do eleitor. Perfeito. Dentro de mais alguns instantes, nós retornaremos com o programa Tá na Web. O convidado do programa Tá na Web de hoje é o engenheiro Luiz Afonso Ribeiro da Silveira. Luiz Afonso, continuando ainda sobre as siglas partidárias, e como é que foi a mudança de partido? Foi um convite que você achou irrecusável? Foram as propostas? O que mais te chamou a atenção e por que você ter aceitado? Na verdade, na sequência, pelo fato de nós também integrarmos uma equipe política, e na época o prefeito já era o prefeito Baca,
eu acenei com a possibilidade, eu já queria ir para o PV naquele momento. Mas aí ele disse, olha, eu preciso de um grupo de apoio, porque nós temos uma reeleição pela frente, porque eu concorri pelo PSDB quando ele foi eleito a primeira vez. Então, para a reeleição, nós precisamos de um grupo político e tal, então vamos colaborar. Eu acho que quando a gente faz parte de um pensamento político, a gente procura ser um componente do sucesso, né? Claro. Então, a gente tem que jogar um pouco a vaidade de lado e tentar favorecer o objetivo maior, que é a conquista do espaço político para que aquelas propostas se realizem. E aí nós entramos, então, a convite do ex-prefeito Baca no PDT, né, onde nós sustentamos a segunda candidatura também, conseguindo mais ou menos a mesma quantidade de votos, foram em torno de 600 votos, mas, infelizmente, não obtivemos novamente a vaga, ficamos como, acho que, terceiro suplente ou quarto suplente. E agora, na última eleição, teve uma outra mudança, porque nesse meio tempo, durante a gestão do Baca, eu conheci o deputado Roberto Ascioli, do Partido Verde, e ele me deu muitas oportunidades também, inclusive de comparecer ao programa dele, falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco de Paranaguá. Inclusive, você é muito lembrado no programa dele, nas visitas dele a Paranaguá, Verdade, ao litoral. Ele está sempre registrando, agradecendo a tua receptividade, da própria Eliane. Eu fico acompanhando isso. Ele sempre diz que eu sou o representante político dele no litoral. Exatamente. Ele comenta muito isso. E por conta dessa gentileza do deputado Ascioli, então nós, até por sintonia com a proposta, com os princípios do Partido Verde, que eu já tinha essa sintonia, essa vontade de filiação, aí nós aceitamos o convite dele e na última eleição agora concorremos à vereança de novo pelo Partido Verde. E eu gostaria de dizer que minha vontade é de permanecer no Partido Verde agora sem mudar mais, independente de conquista de cargo ou não, exatamente pela identidade que eu tenho com toda essa proposta de sustentabilidade, né, que é o que nos move hoje em dia, para que nós estamos pensando no futuro da nossa espécie, né, dos seres humanos. E assim como nós somos responsáveis por toda essa situação hoje, de estar a poluição no nível que está, nós também temos a responsabilidade de fazer com que esses níveis baixem, que a gente consiga proporcionar para as próximas gerações um mundo melhor. E a questão da sustentabilidade é exatamente isso, é você ter o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma equilibrada, né? A gente tem que crescer, tem que usar os recursos naturais, mas de uma forma que a gente não agrida a natureza e que a gente possa ter uma vida também mais equilibrada, mais tranquila e em convivência com o que a natureza nos propõe. Né? O PV tem nomes bastante significativos dentro do cenário político. O trabalho da deputada federal Rosana Ferreira é um exemplo muito vivo. Como é que você analisa esse trabalho? Olha, a deputada Rosane Ferreira, inclusive, é a primeira mulher, né, eleita deputada federal pelo PV no país. E tem uma bandeira dupla para carregar, que além... Jovem. Além da questão partidária, é a única deputada do PV do Paraná, em Brasília, é também a primeira mulher, né, eleita no Brasil. Então, é uma dupla responsabilidade. E ela também representa um segmento profissional, né, que é a classe de enfermagem, que tem uma responsabilidade muito grande, né, no aspecto do atendimento social e representa com muita dignidade. A deputada tem um equilíbrio muito grande nas suas colocações, eu respeito muito essa posição dela. Ela é uma pessoa que ouve bastante, pondera bastante e sempre tem uma resposta positiva e proativa para as demandas que lhe são oferecidas, sabe? E o engenheiro Luiz Afonso, atualmente, qual a sua atividade dentro da prefeitura e como é que você está vislumbrando 2014? Nós teremos aí alguma novidade nas questões políticas do engenheiro Luiz Afonso ou ele vai continuar desenvolvendo as suas atividades profissionais com bastante eficácia? Olha, a gente nunca sabe o que o futuro nos reserva, né? Mas hoje eu estou lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, onde a secretária Cíntia, até em conversa com o falecido prefeito Roque,
fez o convite, eu estava à disposição na mudança de governo. Integro a equipe com muita alegria, porque é uma equipe composta com profissionais diversificados. Nós temos engenheiros de pesca, veterinários, eu como engenheiro agrimensor, né, tem a própria secretária, que também é uma pedagoga excelente, e ela tem uma dinâmica de trabalho muito boa, e nós temos desenvolvido alguns projetos que com certeza haverão trazer benefício para a população. Quanto a 2014, nós, por estarmos dentro desse contexto político, claro que a gente vai estar acompanhando, vamos estar ajudando o Partido Verde, né, no meu caso, o deputado Acioli e os demais, né, representantes ou candidatos que o Partido Verde oferecer, e vamos estar sintonizados com a proposta que o partido trouxer. Né. Quanto a mim, eu não sei, não posso te dizer nada ainda, porque vai depender muito da contingência que o partido oferecer. Mas é um desejo seu ou você está temporariamente aguardando? O desejo a gente sempre tem. Eu sempre tive esse desejo, desde pequenininho, quando assistia aquelas conversas do pai com o pessoal na minha casa, assim, eu acho que eu gostaria de ser político. Mas a política é uma rede com uma trama muito particular, né? E a gente tem que esperar o momento certo. Às vezes não dá para jogar a toalha. Eu já estava decepcionado e desiludido com a questão do silêncio do povo brasileiro, quando esses movimentos sociais começaram a acontecer, esses movimentos reivindicatórios, e isso me deu um novo ânimo, sabe? Que a gente vê a juventude consciente do que quer. Eu até tive a oportunidade de assistir essa semana no programa do Jô, quando estavam as meninas lá, uma das filhas de uma delas estava presente e disse, nós não queremos nem uma ditadura militar que nos leve para um regime muito pesado e nem uma ditadura de esquerda, nós queremos democracia. Então essa é a palavra que o jovem trouxe para a rua, entendeu? Então aquela postura de querer medidas paliativas, mas não, o povo vai dormir de novo, não vai dar certo. Eu entendo essa manifestação de rua que tem acontecido como um efeito de tsunami, assim, a primeira onda veio mansa, ela vai recuar, e quando vier a segunda vai ser meio arrasadora, sabe? Você participou da primeira movimentação em Paranaguá, juntamente com a Eliane. Foi o chefe de família, foi o profissional, foi o político, Luiz Afonso, ou foi uma mescla dos três dentro da sua participação? Acho que, acima de tudo, foi cidadão, né? Porque eu, assim como a maioria dos brasileiros, também tenho esse inconformismo por tudo que acontece. A gente pode ser um país muito melhor, nós podemos ter uma gestão muito melhor, e eu acho que o nosso povo merece isso, né? Eu, como cidadão, espero isso também. Então, fiquei muito feliz quando recebi ligações das minhas filhas. Tem uma filha que está em São Paulo, assim, pai, eu estou aqui eu fiquei em casa para cuidar, eu tenho uns 2 gatinhos, estou cuidando do gatinho, mas o Gabriel, que é o marido dela, o Gabi está lá, ele está lá na Paulista, de pô, bacana. Aí a outra filha está em Canela, disse a mesma coisa, estou participando. E as minhas 2 que moram em Curitiba, estão estudando lá, pai, nós estamos aqui na Rui Barbosa, viu? Pô, então, eu me sinto satisfeito com esse comprometimento que a própria família tem. Então, prova de que não é um movimento isolado, né? Tem essas distorções aí por conta do vandalismo que apareceu, mas, na essência, o brasileiro está dando um recado muito pesado para a classe política e para os governantes, de que tem que ter uma atenção redobrada com relação ao que fazem lá, porque a resposta vai vir nas urnas já em 2014. Perfeito. Dentro de mais alguns instantes, nós retornaremos com o programa Tá na Web. O programa Tá na Web tem como convidado especial o engenheiro Luiz Afonso Ribeiro da Silveira. Ainda falando um pouquinho em política, nós tivemos uma eleição em Paranaguá bastante tumultuada, polêmica, divulgada na mídia estadual com bastante... foi muito incisivo toda essa questão polêmica do que aconteceu em Paranaguá. Como é que você analisa hoje o cenário legislativo paranaguara? Olha, na verdade, quando houve todo esse protesto, logo que houve o resultado da eleição, fiquei surpreso e ao mesmo tempo indignado. Tanto que nós estávamos no fórum eleitoral e no mesmo momento nós redigimos um documento pedindo
a Justiça Eleitoral e também a Polícia Federal para que apurasse com bastante profundidade o que está sendo denunciado, porque não é justo que, no meu caso, por exemplo, e outros candidatos que usam de lisura, né, para conquistar o voto, sejam atropelados por uma situação, na época denunciada, de irregularidade total e de ilegalidade, né? E eu acho que isso é uma agressão à democracia. O cidadão comum não pode, de forma nenhuma, ser usado como um instrumento, né, para a conquista de uma posição de quem quer que seja. A liberdade de opinião tem que haver sempre, e o cidadão é soberano na sua decisão. Então foi por esse motivo, até nós temos aqui a Vera que nos acompanhou no movimento Paranaguá Sem Corrupção, que nos levou a fazer esse movimento todo, e nós continuamos com isso latente. Nós não estamos satisfeitos com o que aconteceu, porque ficou uma coisa muito estranha no ar, sabe? Uma sensação de muita insegurança no aspecto do que seja legal, em termos de justiça eleitoral. Não digo de justiça eleitoral, mas do aspecto eleitoral em si. Eu sou a favor da política franca, aberta e, acima de tudo, que respeite os limites, né? Os limites da lei. Então, qualquer subterfúgio que se use para captura de votos é uma agressão ao princípio democrático. Eu jamais vou concordar com isso. Falando um pouquinho sobre administração municipal, consecutivamente com o falecimento do prefeito Mário Roque, há uma divulgação, às vezes até certo ponto informal, na questão de algumas mudanças. Como é que você analisa isso? Olha, eu acho que o prefeito Edson Kerstin tem um desafio muito grande pela frente. Primeiro, por estar acostumado com o mundo empresarial, né? Além de ser um profissional de medicina, ele também está acostumado com o mundo empresarial na empresa que ele administra. Mas tem uma responsabilidade muito grande agora, no momento em que ele precisa colocar para a população de Paranaguá quem é o novo prefeito de Paranaguá. Porque até então, ele, embora tenha sido já vereador, né, um mandato muito responsável, diga-se passagem, mas o cenário político exige sempre aquela presença marcante do governante, do mandatário, né? E eu acho que esse está sendo o grande desafio dele, tentar estruturar o seu governo, né, com a identidade própria, né, de quem seja o prefeito Edson Kerstin. E isso acho que vai demandar um pouco de tempo, né? Ouve-se falar em muitos nomes, assim, de composição da equipe de governo dele, mas eu tenho a impressão que ele tem maturidade suficiente para equacionar esse problema de forma a não prejudicar Paranaguá, né? Ele sabe o que está fazendo, nós temos que dar um crédito a ele nesse momento, porque é uma situação inusitada e inesperada, né? Ninguém quer uma situação, passar por uma situação que ele passou, sendo vice até 15 dias atrás, e infelizmente, né, em função da morte do prefeito Roque, ele tem que assumir a situação, mas quem está na chuva é para se molhar, né? E eu acho que ele, não dessa forma, né, que se aguardaria, ou que se esperaria um dia, substituir eventualmente, né, numa ausência o prefeito. Mas já que aconteceu, né, uma coisa que a gente não espera, não quer que aconteça, ele tem agora esse desafio. E eu acho que, se ele pensar em Paranaguá como sendo uma cidade que precisa crescer, se desenvolver, brilhar no cenário paranaense e nacional, tenho certeza que ele vai acertar, Silvana, porque há muitas coisas ainda a serem feitas. Essa cidade é uma obra em constante andamento, né? É uma obra que não para, mas acredito que pelo perfil que ele demonstra ter, é um cidadão equilibrado, ponderado, ele vai fazer essas mudanças quando achar conveniente e buscando sempre, acho que o objetivo maior, que é acertar por Paranaguá. O governo do Paraná, como é que você vê? As pessoas comentam, as mídias sociais, a própria imprensa local
frequentemente comenta sobre a questão do apoio, que é um pouco mais moroso, Paranaguá acaba ficando esquecida. Você concorda com isso? Olha, eu tenho essa visão há muito tempo já. Existe um órgão no governo federal que se chama Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense. É um órgão colegiado, integrado, se não me engano, por 16 secretários de Estado, pelos 7 prefeitos da região e por mais representantes do CREA, eu não sei, acho que do Ministério Público, do Patrimônio da União. Eu sei que acabam sendo quase 40 integrantes desse conselho, e que o objetivo, esse conselho foi criado, acho que na primeira gestão do governador Requião, o objetivo seria organizar ou dar as diretrizes para o desenvolvimento do litoral. E eu tenho uma postura particularmente contrária a isso, que me parece que essa existência desse conselho fere o princípio da autonomia dos municípios. Ou seja, o município, pelo que a Constituição nos estabelece, ele tem autonomia para decidir o que fazer no seu território. Então, você não vê um conselho de desenvolvimento da região de Ponta Grossa, ou do Norte Pioneiro, ou do Sudoeste. É só o litoral que tem isso. Então, parece que nós temos uma tutela desnecessária. Nós somos tutelados por uma parte do governo. Isso é uma coisa que eu sempre tive uma posição meio discordante. Eu gostaria de fazer uma observação, um paralelo de uma situação que uma vez eu acompanhei. Quando a FIFA anunciou as cidades sede da Copa no Brasil, teve um episódio que me marcou bastante, para ver a diferença de estrutura política. Perdão, a tosse está me incomodando. No dia seguinte, a manchete da Gazeta do Povo era o seguinte: Curitiba na Copa. Aí o jornal Zero Hora de Porto Alegre, a manchete era assim: o Rio Grande na Copa. Então é uma diferença semântica que influencia muito o tipo de política que a gente vive. O Paraná ele é segmentado. Então o Sudoeste tem um domínio, o Norte tem outro, os Campos Gerais tem outro, Curitiba tem outro, e nós sobramos no processo. Talvez seja essa a dificuldade que a gente tenha de ter políticos com uma grande margem de votos sendo eleitos. Nosso atual deputado foi eleito conseguiu 30 mil votos, ficou na suplência, o deputado Alceu Maron Filho, e a gente nunca tem uma votação extrema. Nós temos quase 200 mil eleitores na região, e esses votos são fragmentados, e as lideranças locais acabam não entrando. Então, acho que esse é uma conversa que precisa ser melhor elaborada com o próprio governo do Estado. É verdade. Bem, nós temos muito mais assuntos, com certeza oportunamente voltaremos a conversar, e queremos encerrar o programa deixando você muito à vontade para as suas considerações finais, inclusive para comentar alguma coisa do trabalho da sua filha. Pois é, Silvana, eu nessa vida tenho umas surpresas agradáveis, e uma das minhas filhas, a Luísa, nasceu em Salvador e resolveu ser cantora. Na verdade, tem uma veia artística desde pequena, e agora, no dia 22 de julho, será o lançamento oficial do primeiro CD dela, chamado O Caminho Certo. Inclusive, é uma das músicas que é o carro-chefe do CD, tem esse nome, O Caminho Certo, e que tem uma expectativa muito boa de fazer sucesso. A Luísa, no CD, ela tem músicas em português, em inglês e em espanhol. Então tem uma versatilidade razoável. Sou suspeito de falar porque sou pai, mas tem um talento que, para quem conhece, sai satisfatório, assim, sai satisfeito de assistir. E ela, embora tenha 1,50 m, por aí, ela é gigante no palco. Que bom, muito sucesso e obrigada. Obrigado. Nós encerramos, então, o programa Tá na Web com a participação hoje do engenheiro Luiz Afonso Ribeiro da Silveira.